Maltinha! Cá estamos nós para mais um vídeo e mais um em que não estou em Évora. Eu gostava realmente de começar a gravar isto com um cenário fixo, mas eu acho que é melhor vocês habituarem-se ao caos. Porque acho que já deixei bem claro que é o meu aesthetic a este ponto. Para quem não sabe ainda, sou a Bia e as minhas redes sociais vão estar algures por aqui. E hoje falo-vos como a Bia escritora. Que, entre muitas outras artes, a minha preferida é escrever, e vocês conseguem encontrar o Palavras do Meu Reencontro, o meu primeiro livro, uma coletâneazinha de poesia, disponível nos links que estão cá em baixo na descrição. E hoje dou início àquilo que espero que seja uma espécie de nova série aqui no canal. Que eu quero dar-vos dicas de escrita em partezinhas pequeninas, por assim dizer, tipo espalhar conforme tipo secções, ou mais para a frente se vocês quiserem dar-me sugestões de coisas que querem que eu fale. E de onde é que partiu a ideia de querer falar-vos de coisas que possam ajudar-vos a melhorar a escrever? Eu sou aluna de literatura há 4 anos, fiz a licenciatura terminada no ano passado e estou neste momento a fazer pós-graduação. E escrevo desde que me conheço por gente e estou habituada a corrigir os meus próprios trabalhos. O ano passado comecei a dar assim umas luzes a alguns amigos meus e também tive pela primeira vez uma oficina de escrita criativa incorporada dentro do programa do curso, por assim dizer. Era uma disciplina optativa, sendo uma oficina de escrita criativa, foi basicamente aquilo que me fez querer ir para a licenciatura em que eu estava, mas foi também uma desilusão muito grande. Vou-vos ser muito, muito honesta. E é complexo de falar, no sentido de que eu esperava poder melhorar coisas. Eu já fui para lá com uma certa bagagem, porque já não levava a escrita só como um hobby, mas esperava ter muita coisa melhor. E não digo que não tenha ouvido umas ou outras que eu pudesse aproveitar para mim, mas infelizmente foi uma aula muito direcionada. Muito... Como é que eu digo isto? Só algumas coisas é que eram valorizadas. Não se sentia que a pessoa era imparcial. Sempre foi assim um bocado estranho. E só aprendíamos quase como se houvesse um método específico para se escrever bem, para que a história que tu queres contar fosse bem colocada. E como outra arte qualquer, a escrita não tem uma forma objetiva de ser bem feita. E então, para introduzir isto, eu quero começar esta série com o episódio de o que é bom. E o conceito de o que é bom é sempre uma coisa assim muito cheia de nuances, muito pouco imparcial, porque aquilo que é bom para mim pode não ser bom para o meu melhor amigo, pode não ser bom para aquelas 2 raparigas lá à frente ou para o que for. Tipo, eu acho que não há um objetivo de é bom ou é mau. É uma questão de gostos. Embora hajam, prontos, questões específicas, mas vai ser sempre uma questão de gostos e daquilo que nós queremos passar. E estas 5 diquinhas que eu vou deixar aqui hoje são muito à volta desse facto. De pode ser bom para mim, mas pode não ser bom para X ou Y ou o que for. A escrita não é uma coisa objetiva, a escrita é uma arte, então nunca vai ser objetiva. Ponto número 1. Deixo o mantém-te fiel àquilo que queres transmitir. Tal como eu disse no início, aquilo que é bom para uns não é bom para outros. E aquilo que é bom num género não vai ser bom noutro. Então, primeiro o ponto de partida vai ser foca-te naquilo que tu tencionas passar com aquilo que escreves. Por exemplo, uma pessoa que escreve um romance deve seguir uma linha temporal mais adequada a um romance, ou o tipo de escrita, tipo o uso de adjetivos, por assim dizer, mais adequado àquele género literário. Como ponto 2, e é se calhar o mais essencial de tudo o resto, não te percas na tua visão. E porquê? Porque não é obrigatório quando estás a delinear um romance, um conto, uma trilogia, o que for, teres tudo planeado quando estás a escrever. Isso é uma coisa que vai outra vez de pessoa para pessoa. Mas quando vais rever... Aliás, o ponto principal disto é rever. Relê. Confirma que tens os pontinhos todos em ordem.
Porque se fores uma pessoa que, como eu era antes, não planeias a história toda, deixas-te muito fluir pelas coisas, muitas das vezes quando acabas o livro, ou o conto, ou o que for, vão haver incongruências. E depois dão erros na história, depois fica mal construído, e aí, se não for a tua intenção ser uma coisa, por exemplo, irregular, causada por personagens que têm certos distúrbios, por um narrador não confiável, não faz sentido. Vai só ser uma história mal construída. Ou seja, o ponto de não te percas naquilo que queres contar é essencialmente rever. Antes de enviares a um editor, antes de partilhares com outras pessoas, ou no caso, ao mesmo tempo que partilhas com outras pessoas, porque podes ter leitores beta e assim, mas revê. Antes de outra pessoa ir lá e dar a opinião, tu tens que ter a certeza de que as coisas pelo menos estão estruturadas como tu idealizaste. Como terceiro ponto, digo, não te afastes da tua arte, e este terceiro vai encadear com o quarto. Porquê? Porque aquilo que dá sentido muitas das vezes às coisas que nós metemos no mundo, que isto, de quem já publicou um livro, é basicamente meter um filho no mundo. Aquilo é uma coisa muito pessoal tua, muito íntima, que tu entregas na mão dos outros e que deixas-os fazerem com aquilo o que eles quiserem. O meu português está a ir com a coisa da prima. Ou seja, não metas demasiado de ti ao ponto que não consegues aceitar qualquer tipo de julgamento, mas não te afastes. Porque sentirmos algum tipo de conexão com aquilo que estamos a ler, muitas das vezes é o que torna a história especial. Aliás, na minha opinião, é o que torna sempre a história especial. Daí que encadeia com o ponto 4, que é mantém a intensidade. Mantém a emoção, as coisas sentidas, coisas que te façam a ti sentir alguma coisa. Porque normalmente se te fazem sentir alguma coisa, que não seja só por, ok, fui eu que fiz isto, mas se te fazem sentir alguma coisa, normalmente vão fazer os teus leitores sentir alguma coisa. E isso, muito mais importante do que dizer só as coisas pela metade, ou escrever tudo tintim por tintim, na maioria das vezes é a forma como tu agarras o leitor, é a intensidade, aquilo teu, o teu toquezinho. Porque não são só palavras. Se fossem só palavras, a inteligência artificial fazia os livros. Não são. Nós somos humanos. A piada é metermos o que faz de nós humanos naquilo que estamos a fazer. Isto é focado na escrita, mas esta parte aplica-se basicamente a qualquer arte. Por último, e muito, 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 muito importante, não se foquem no que é convencional. Eu acredito sinceramente que vou falar disto em todos os episódios desta série. Porque não temos uma forma óbvia de fazer as coisas. Não temos uma forma correta, 100% de fazer as coisas. Isto aqui, se calhar, o ponto que eu quero abordar mais é a respeito da poesia. Nós, na escola, até determinado ano, somos sempre ensinados que a poesia tem uma estrutura versica, tem uma estrutura rimática, tem que ter tudo com as rimas encadeadas e que foi assim que criaram a poesia, por assim dizer. Então é assim que ela faz sentido. Só a partir da quase para o fim é que nos falam da poesia sem rima, da prosa poética, dos textos que são às vezes escritos em verso, mas são como se contassem histórias. Às vezes prosas que são feitas, por exemplo, para serem romances quase daqueles tipo contexto romântico, mas que os personagens acabam por não ficar juntos ou não ficam juntos os protagonistas, ou os finais incertos. Não se prendam àquilo que é estruturalmente correto. Porque nós já avançámos muito em relação a isso, e eu acho que a coisa nas escolas já não é tão obsessiva com aquilo que era teoricamente correto, mas ainda há muita gente que acredita que a poesia só é poesia se for escrita daquela forma, se tiver aquela estrutura, e isso não faz sentido, porque muitas das vezes, eu até costumo dizer isto a amigos meus, muitas das vezes o teu poema perde a essência por tu estares a forçar a palavras que rimem ou a tempos verbais errados só para bater com a rima de cima, e isso faz com que tu percas muitas das vezes a essência que queres transmitir. E na prosa acaba por se aplicar a mesma coisa. Não vão só àquilo que é convencional. Vão àquilo que querem transmitir. É um bocadinho por aí. Eu não tenho romances meus publicados, mas escrevo romances há muito tempo. No início, coisas muito infantis, como é óbvio, mas habituei-me a ser autocrítica comigo. No início, demasiado, mas depois olhar para os meus próprios documentos, e atualmente já para os de outras pessoas, mas a princípio para os meus próprios documentos, e ver o que é que eu achava que podia ser melhor e o que é que eu podia trocar.
e porque é que não fazia sentido assim e fazia daquela forma. Mas para mim, isto aqui não é uma pessoa que estudou edição, talvez um dia. Não é uma pessoa que já fez trabalhos de edição pagos, talvez um dia. Mas estudo literatura há vários anos já e leio muito e escrevo muito e espero ter ajudado alguém. Se a algum ponto tiverem alguma coisa que querem mesmo que eu aborde nestes vídeos, digam-me, deixem nos comentários, que é para isso que eles cá estão. Ou então mandem para as DMs das outras redes sociais, que, uma vez mais, é para isso que elas lá estão. Eu tenho pelo menos mais 2 episódios desta série planeados, assim mais dentro de outros subtemas. Aqui foi mais para falar do conceito de o que é bom, ou o que é que torna uma história boa, independentemente daquilo que nós queremos transmitir com ela. Mas se ajudei uma pessoa ou duas, já fico feliz. E espero que fiquem por aqui e que acompanhem os próximos episódios disto. Eu já devia ter começado a falar mais de escrita neste canal, porque é a coisa que eu mais faço. E hoje foi mesmo, não, ok, desta vez vou parar e vou, aquilo que eu costumo dizer em privado, vou dizer para público. Se em algum momento tiverem ideias de coisas que querem ver, eu estou aberta a sugestões e quem sabe em conjunto não ajudamos mais malta a melhorar antes de darem o próximo passo ou depois de o terem dado, porque os caminhos também nunca, não podemos julgá-los por serem lineares, nem toda a gente começa pelo mesmo campo. Depois destas diquinhas, ou de primeira volta de diquinhas, se quiserem ler coisas minhas, além do Palavras do Meu Reencontro, eu estou na antologia de poesia contemporânea do ano passado, da Chiado Books, na do Dia dos Namorados deste ano e na de Contos de Natal. Aliás, que é a minha única prosa publicada neste momento, é um conto de Natal no primeiro tomo da antologia de Natal do ano passado. E na agenda linda, perfeita, maravilhosa da Ofélia e nas 2 revistas de janeiro e fevereiro, que eu também vou deixar os linkzinhos para a Ofélia na descrição, porque é um projeto do qual eu também vos quero falar mais no futuro, mas tenho que esperar para uma coisa para vos poder dizer. E futuramente vou falar um bocadinho mais, mas entretanto deem atenção, linkzinhos cá em baixo, eu vou deixar o link também para conseguirem aceder ao site da Ofélia. E em breve vêm mais reviews. No meio tempo, se por acaso algum livrinho que eu vos indiquei até agora vos interessou, comprem pelo meu link da WUC, que ele está disponível também na descrição do vídeo. É isso, malta. Até à próxima. Ai, olhem. Vamos embora. Comprem o meu livro. Comprem pelo meu link. Comprem o meu livro pelo meu link.